a sua análise do que pode refletir na temporada esse título, né? Porque nós ouvimos as falas de todos os caras do elenco e todos eles com um tom de alívio, com um tom de felicidade, evidentemente, porque acabaram de ser campeão. Mas é um título que não está na prateleira de cima da história do Cruzeiro, mas que tem talvez o poder, o Fabrício, de abrir de fato portas por um futuro vitorioso para o Cruzeiro, né? Que passou dificuldades nos anos recentes, que teve insucessos, mas que precisava de fato, né? De uma vitória como essa, de um título como esse, contra o maior rival, no Gigante da Pampulha, uma conquista importante para, a partir daí, trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, né? Porque a pressão tava demais, não tava, Guerreiro? Com certeza, Cirilo. Cara, é a história dessa camisa, cara. A camisa é pesada. A camisa é pesada. O jogador, quando vem aqui, quando veio nessa época de reconstrução, era uma coisa, né, Cirilo? A exigência é outra. Mas hoje já tá naquela pegada de Cruzeiro, né? Monta-se um grande time, faz grandes investimentos, sabe? Então, tava precisando comemorar esse título. E quando comemora título, cara, pro jogador é um alívio. É um alívio, você, satisfação, você vai comemorar agora, sabe? Chega em casa, porque, cara, a cobrança é nível máximo, sabe? O jogador é todo dia, não é só no jogo. Porque pra você render no jogo, a cobrança ela tem que ser no dia a dia, sabe? Os jogadores têm que estar passando no limite toda hora. Então, quando vem, cara, vem essa conquista, sabe? Não é pra falar que, conquistou o estadual, cruzeirense, não é isso. Mas eu acho que faz parte vestir essa camisa assim como sempre foi. Cruzeiro onde entra tem que ser campeão, Cirilo. Tem que ser campeão. E aí, quando você é campeão, te dá essa confiança, né? Te tira um peso, mas te dá. Não é que tira um peso e você vai relaxar na quarta-feira no Campeonato Brasileiro, mas te dá essa confiança pro grupo. Hoje, amanhã toma uma hoje, vai se divertir, a esposa chega em casa, tudo muda, tudo melhora, aumenta a confiança. Esse carinho que eles tiveram hoje do torcedor, isso aí é maravilhoso. Isso aí pro jogador de futebol. É que o jogador sonha em ser jogador de futebol por causa dessas coisas, desses dias assim, entendeu? O jogador não sonha em jogador, pra ser o jogador, pra não ser o quê. Lá no início ele não pensa, quando é o grande sonho dele, ele não pensa em dinheiro, não pensa em nada, ele pensa nessa hora aí, em ser campeão e dar a volta olímpica. Isso não tem preço, cara. Esse gostinho, quem tem, sabe, quem aprende a gostar disso, é outro profissional, vira outro profissional. Amanhã ele chega, ele quer mais. Ele quer mais, ele falou, não, eu quero a Libertadores, eu quero o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, sabe, é isso. E a mesma coisa eu falo pro torcedor cruzeirense, sabe, cara, se deixa levar um pouco, sabe, vamos curtir um momento também. A gente sabe que o cruzeirense é acostumado com grandes vitórias. Você que está indo em casa aí, eu sei que vocês já comemoraram Libertadores, Campeonato Brasileiro. Lá em 1916 já começou essas comemorações. E por aí vai, são 6 títulos de Copa do Brasil, 4 brasileiro e 2 Liberta, enfim. Cara, curta hoje, curta, sabe, seja feliz, vai pra sua casa como o Tite falou aí, toma um Campari por mim também, porque eu tô na quaresma, tá tudo engatilhado pra lá, Páscoa, nós vamos tirar tudo o atraso. Então, pro torcedor, aproveita, cara, voltar a gritar campeão, isso é satisfação. Meu filho tava ali, Cirilo, tava na arquibancada, mostrou os vídeos. A gente que é pai, a gente quer passar isso pros filhos, sabe? Acostumado, a gente foi acostumado assim, o Cruzeirense foi acostumado assim. Então é legal desse momento, sabe? E muito mais aí pelo que pode vir pela frente, depois que Fabrício Guerreiro, título cabuloso, Fabrício! Título cabuloso, Cirilo. Voltou a ser campeão em Minas Gerais depois de longos tempos tenebrosos. Chegou em 2 finais recentemente, mas acabou errando e fazendo algumas opções erradas. É bom esse time sentir um gostinho de ser campeão. Né? Não que o Cruzeiro, na sua história, desde 1966, quando começou a começar a ganhar o Brasil, depois ganhou logo a América, enfim, acostumado a grandes títulos, mas Cruzeiro tem que ser assim. Quem joga no Cruzeiro, quem veste essa camisa, quando entra, tem que procurar ser campeão sempre. É torneio de verão, é estadual, enfim, tem que ser campeão, ainda mais em cima do rival. É bom esse time ficar cascudo, aumentar a confiança. Não que ser quarta-feira, mas o jogo mais importante já é o de quarta-feira. Mas é bom pra sentir esse gostinho, aumenta a confiança dos jogadores, sabe? Dá paz pro jogador trabalhar, dá paz, aumenta a confiança no treinador, gera essa sinergia torcida e time.
time e aí tem que melhorar, né? A verdade é essa. Amanhã já começa a corrigir os erros, enfim, mas é sempre muito bom aí voltar a dar essa alegria pro torcedor, né? O Pedrinho que sempre falou muito, né? Voltar, o torcedor cruzeirense precisa ter dignidade de novo, né? Depois de quase acabarem com esse clube, entendeu? Então é muito importante aí dar essa volta por cima, voltar a ser campeão em cima do seu rival. Foi um excelente jogo, mas um jogo difícil, soube jogar clássico, soube jogar uma final de campeonato e foi campeão. Primeiro quero continuar ouvindo os amigos. João Vitor Xavier, sua opinião no pós-jogo 7K, João. Um abraço, Cirilo, um abraço, Caixa, Pique, todos aqui na cabine da Itatiaia. Olha, primeira coisa que a gente tem que destacar, o título do Cruzeiro foi um título justo. O Cruzeiro foi melhor durante o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não brilhou, o Atlético não brilhou, o Campeonato Mineiro não foi brilhante, os estaduais já não são mais o que foram no passado. Mas todo mundo, quando está disputando, quer ganhar, meu amigo. É aquela frase do Luxemburgo: o campeonato estadual vale pouco até você perder. Quando você perde, você descobre o tanto que ele vale. E para o Cruzeiro, a vitória nesse campeonato mineiro valia muito. Valia muito porque há 6 anos o Atlético vinha conquistando o estadual. Valia muito porque o Cruzeiro está fazendo um processo de recuperação da sua trajetória. Valia muito porque o Cruzeiro precisava ter isso que está tendo nesse momento. O reencontro de uma festa, de uma grande festa ao lado do seu torcedor. E o Cruzeiro foi mais competente no jogo. O jogo foi o reflexo do campeonato. Nós não tivemos brilho de nenhum dos lados. Não foi uma grande partida, não foi uma atuação brilhante, nem do Cruzeiro, nem do Atlético. Mas fez a diferença para o Cruzeiro aquilo que tem sido o destaque do Cruzeiro desde o ano passado. O seu grande artilheiro, o seu grande jogador, o seu centroavante, o seu camisa 9. Cruzeiro fez um esforço gigante para ficar com o Caio Jorge e isso demonstrou a vontade do Cruzeiro de ser campeão. E o título veio o primeiro de outros maiores que a torcida do Cruzeiro espera e merece. Mas para o Cruzeiro esse título valia muito. O Cruzeiro precisava se reencontrar com grandes vitórias e se reencontrou. Apenas a lamentar a tristeza da briga no final do jogo, de ambos lados, uma tristeza, um péssimo exemplo para o torcedor. Não adianta clube fazer campanha pela paz, a gente falar em paz, se eles que são os protagonistas dão um exemplo tão ruim, foi muito ruim, uma péssima imagem do futebol de Minas para o Brasil. Fora isso, parabéns ao Cruzeiro por um título merecido. O Atlético, Cirilo, numa quarta final seguida, não entregou aquilo que tanto espera o seu torcedor. O Atlético não foi um time de luta, de entrega, de buscar o título. Foi um time que não tinha a gana e o desejo pelo título, e o título ficou com quem desejou mais. Cirilo. Edu Panzi, seu primeiro comentário no pós-jogo 7K, Edu. Título absolutamente merecido para o Cruzeiro. Não foi um campeonato brilhante, nem do Cruzeiro, nem do Atlético. Campeonato mineiro bastante questionável das duas equipes. Não foi uma final bonita de se ver. Aliás, final não se joga, final se ganha, final se luta. E o Cruzeiro lutou mais e ganhou o jogo. O Cruzeiro é o campeão mineiro. O Cruzeiro foi o melhor time da primeira fase, o Cruzeiro teve o artilheiro da competição. E o Cruzeiro, se nenhum dos dois encantou no último jogo, na final, foi quem mais quis. Teve mais posse de bola, foi quem mais ficou no campo de ataque, apesar de não termos tido grandes chances para nenhum dos lados, à exceção do lance que originou o gol do título, o gol do Caio Jorge. No momento em que a gente até questionava a função do Gerson no jogo, que estava tendo que marcar muito mais do que jogar, aí ele e Matheus Pereira tiram da cartola uma tabela linda. A jogada pela esquerda, o cruzamento, e o artilheiro do campeonato, Caio Jorge, oportunista como ele sabe fazer, faz o gol, a bola nem balança a rede. Como foi a final, arrastada, chorada, mas o Cruzeiro chega ao seu gol. E a partir daí, faz um jogo absolutamente controlado. O Cruzeiro cozinhou o Galo no segundo tempo, a ponto de deixar o Atlético sem cabeça. E aí vem o papelão. O Everson foi um mau perdedor. Ele que é tão vencedor, foi mau perdedor. E de um destempero originou
uma briga absolutamente ridícula que nós presenciamos aqui no Mineirão. Não precisava disso. Uma vergonha o que aconteceu com os atletas de Atlético e de Cruzeiro no final do jogo. Mas, falando de bola, ainda que tenha sido um campeonato bem arrastado, questionável, o Cruzeiro é o campeão mineiro, indiscutível, merecido e pode comemorar bastante. É um título que desafoga, que tira um pouco da pressão, que dá sobrevida ao Tite e que pode fazer com que o Cruzeiro engrene de vez na temporada, porque o time é muito bom, o time segue sendo muito forte e agora é Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Diga, Pansieri. Vamos aqui com o Tite, vamos aqui ouvir o Tite. A única coisa que eu procuro, mas tem um meu amigo Luciano que ele me avisa quando tiver desrespeito e mentira, e eu oportunamente eu respeito. Mas não tem. As críticas do jogo, da atividade, não quer receber crítica, fica em casa, não vira técnico. Eu estou desde os 27, assim. O Pedrinho fez questão de dar respaldo ao seu trabalho e fez um desabafo muito forte e comovente a respeito da sua manutenção e dessas críticas que ele classificou como injustas e até desumanas. Ele que fala, eu palavras de honra, se eu ficar ouvindo tudo, eu não consigo trabalhar. Então eu tenho que ficar voltado, priorizado. Não é um desrespeito, desconsideração, não, mas a atividade ela te exige muito no teu trabalho no dia a dia, na recuperação do atleta, no contato. Fazem 2 meses e 10 dias, não dá 2 meses de trabalho. Eu estou até olhando, então tu apressa todo um processo e respeito às críticas. Elas fazem parte da atividade, ela é normal, natural, né? Assim como depois vem o elogio. Aí, gosta de elogio? Claro, gosta. Do reconhecimento, gosta, faz parte do jogo. Gente, quando você chegou na coletiva, você mesmo falou que depois que você conheceu o projeto da SAF do Cruzeiro, que não tinha outro caminho a não ser títulos, já veio o primeiro. E aí, galera, já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, esse aí foi mais um vídeo de hoje, Cruzeirão campeão, né? Até o próximo vídeo, galera. Fui!